O autor não aceita que o bem seja princípio fundador da comunidade política. Estabelece uma separação entre ética e política, conferindo autonomia ao campo político. Para esse pensador, existe uma lógica das relações políticas que independe de normas morais. Por isso, a partir de Maquiavel, o centro da reflexão política não será mais o bem, mas o poder. Vivendo em Florença, para saber mais sobre a vida e a obra de Maquiavel, consulte Rodrigo em 2002. Num período de grande desordem política na Itália, em razão das disputas pelo poder de que participavam não apenas indivíduos e famílias poderosos locais, mas também potências estrangeiras como a França e a Espanha, Maquiavel tomou essa conjuntura como desafio para pensar a realidade política, ou as relações de poder tal como elas se apresentavam efetivamente. As constantes disputas pelo poder na Itália renascentista, dividida em cidades-estados sem um poder central, frequentemente eram resolvidas por atos de força, em que era comum apelar para exércitos mercenários. A situação produzia tal instabilidade política que uma mesma cidade podia mudar de senhor várias vezes por ano. Esse quadro, segundo Maquiavel, caracteriza o Estado corrompido, quer dizer, o Estado marcado pela desordem e pela fragmentação política, em que as instituições não são respeitadas e as leis não são obedecidas. Do seu ponto de vista, a diferença fundamental entre o Estado corrompido e o Estado sadio está em que o primeiro visa fins particulares ou de grupo, o segundo visa o bem comum. Os humanistas da Renascença, exemplo de Maquiavel, consideravam a falta de preocupação com o bem comum, a propensão a colocar os interesses particulares acima dos da comunidade como uma das tendências mais corruptas da época. Maquiavel foi um dos primeiros pensadores da Renascença a estudar a fundo o papel da corrupção na vida política. Mas o que leva à corrupção política? Basicamente a ambição humana. Segundo Maquiavel, a natureza criou os homens de tal modo que eles desejam todas as coisas, mas não podem consegui-las todas. Há, portanto, flagrante contradição entre o egoísmo e a ambição dos homens e a finalidade do Estado, que é o bem comum. Daí o conflito entre o público e o privado, que se instala por meio da apropriação privada daquilo que é público, isto é, a apropriação de bens públicos para benefício privado. A ambição humana, somente semente da corrupção, pode no máximo ser temporariamente contida, mas não eliminada, estando pronta para germinar à menor oportunidade. A ambição não pode ser extinta porque o desejo, sendo infinito, é insaciável. Por isso Maquiavel considera que a corrupção não constitui uma disfunção ocasional, um momento de exceção na vida política, mas uma ameaça permanente, um risco sempre presente. Daí não ser possível confiar cegamente em ninguém, mesmo no melhor indivíduo, já que no âmbito dos assuntos humanos o risco da corrupção é permanente. Então a atitude mais sensata consiste em manter sob constante vigilância a ambição e a maldade naturais em todos os homens. Ao pensar a relação entre ética e política, o autor colocou em questão as concepções defendidas pelo humanismo renascentista, que acreditava que o bom governo dependia das boas qualidades morais dos homens que dirigem as instituições. Os humanistas da Renascença procuravam esboçar o perfil moral do bom príncipe, na convicção de que a bondade moral teria como resultado o bom governo político. Os escritores dessa vertente procuravam então determinar os princípios morais que deveriam nortear a ação dos príncipes, apresentando para tanto uma lista de virtudes cuja prática facultaria ao príncipe real tornar-se a encarnação da figura idealizada do bom príncipe. Tais ideias foram expostas por meio de uma modalidade de literatura que se tornou muito comum no Renascimento, os Espelhos de Príncipes, obras curtas recheadas de conselhos e normas morais a serem seguidas por reis e príncipes. Os Espelhos de Príncipes eram textos de aconselhamento moral que procuravam determinar a conduta a ser adotada pelos soberanos para que conseguissem realizar um bom governo. Um exemplo ilustrativo desse gênero literário pode ser encontrado na obra A Educação de um Príncipe Cristão, de Erasmo de Roterdã. Partindo do pressuposto de que um príncipe bom seria também um bom político, os autores dos Espelhos de Príncipes aconselhavam os governantes a comportarem-se virtuosamente. As virtudes políticas eram defendidas ou definidas com base numa extensa lista de qualidades que iam desde atributos morais clássicos consagrados por Platão e Aristóteles, as 4 virtudes cardeais, a prudência ou sabedoria, a temperança, a coragem, a justiça, até virtudes tipicamente cristãs como a piedade, a religião, a fé, a esperança, a caridade. Acrescida de alguns ideais renascentistas como liberalidade, magnificência, honra e glória. Na obra O Príncipe, especialmente nos capítulos 15 a 19, Maquiavel aborda os temas desenvolvidos pelos autores do gênero Espelhos de Príncipes, tratando inclusive das mesmas virtudes que compunham os catálogos dos humanistas, mas divergindo substancialmente da visão tradicional sobre elas,
especialmente no que diz respeito à relação entre ética e política. Para Maquiavel, o problema é que o bom príncipe, enquanto encarnação das boas qualidades morais, embora corresponda de fato aos ideais da maior parte dos homens, não permite responder com eficácia às duras exigências da ação política. Isso é um pouquinho da política de Maquiavel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.